Salve, salve torcedor do Vitória, canal do Noronha na área. Mais uma vez para falar sobre o Vitória. Nesse vídeo, fazer um pré-jogo aqui entre Atlético Goianiense e Vitória. Jogo hoje que pra mim, sacramenta. Se o Vitória ganha o jogo, continua a briga contra o rebaixamento. Se o Vitória perde o jogo, véi, fica muito difícil a situação, fica muito insustentável. É um confronto direto contra o rebaixamento, dois times lá embaixo da tabela. E o Vitória precisa vencer esse jogo hoje para continuar brigando contra esse rebaixamento aí. A gente vai falar tudo aqui sobre o confronto, mas antes de começar a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 2.000 inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho. É muito importante a inscrição de vocês para a gente continuar crescendo e trazendo conteúdo diário sobre o Vitória e outros clubes do Nordeste. Então vamos embora falar desse jogo. O Vitória já postou a arte aqui, né? O videozinho que ele sempre posta. Hoje é dia de Vitória. Vai pra cima, Leão. E aqui faz o videozinho, né? Dia do Leão. Atlético Goianiense, Vitória. Goiânia. Antônio Ascioli, o estádio. E bota a artezinha aí. Atlético Goianiense e Vitória. Válido pela 26ª rodada da Série A. E o jogo é muito importante, o jogo é importante. O Vitória se preparou ontem, né? Postou ontem aqui, o trabalho continua. Aí as fotos aí, Wagner Leonardo, Neres, Carpini. E o Vitória treinando ontem para pegar o Atlético Goianiense. A gente vem para o confronto dos dois times, a gente vem para o comparativo. O Vitória vem nos últimos 4 jogos, são 3 derrotas e um empate. O Vitória vem numa sequência muito negativa, vem numa sequência bem ruim, depois que teve uma sequência um pouco positiva, né, onde venceu o Palmeiras lá no Allianz Parque e venceu o Cuiabá em casa. Foi aquelas 2 vitórias que tiraram o Vitória da zona de rebaixamento e colocaram o Vitória em pontuação de Sul-Americana, 13º, se eu não me engano ali. E depois disso, pegou o Cruzeiro em casa, que teve aquele roubo lá, perdeu. Aí perdeu primeiro pro Bahia, perdeu o Bavi. Depois empatou com o Cruzeiro naquele roubo lá. Perdeu pro São Paulo lá no Morumbi. E perdeu pro Vasco em casa no último fim de semana antes da data FIFA, né? Então o Vitória vem numa sequência muito negativa. O que afundou o Vitória na zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense também não é muito diferente, porém, nos últimos 4 jogos do Atlético Goianiense, eles conseguiram vencer 2 vezes. Foram 2 derrotas e 2 vitórias, né? Perderam para o São Paulo fora, vieram jogar em Goiânia, ganharam do Internacional, ganharam do Juventude em casa também, 2 jogos em casa, 2 vitórias. Aí foi pegar o Cruzeiro fora, levou 3-1 e é isso. Mas a sequência dos últimos 4 jogos, a do Goianiense é melhor, principalmente em casa. Os últimos 2 jogos em casa do Goianiense, eles venceram os 2, né? E o Vitória, o último jogo em casa do Vitória, ele perdeu, né? Perdeu para o Vasco e empatou com o Vitória. Então, não consegue vencer em casa há um tempo, né? A última vitória foi contra o Cuiabá em casa. Já o Goianiense, a última vitória foi contra o Juventude em casa também, né? A situação dos times na tabela é a seguinte. Lá embaixo. Nesse momento, o Vitória tem 22 pontos no campeonato, com 25 jogos. Né? E o que dificulta muito a vida do Vitória é o quê? Quem tá brigando contra o rebaixamento com o Vitória nesse momento? Corinthians, Fluminense e Grêmio. 3 times, assim, tradicionais, chamados times grandes do Brasil, né? 2 times do eixo aí, Rio-São Paulo, e um time também que sempre tá
considerado como grande, e se tiver alguma coisa para puxar para um desses, é muito difícil a situação do Vitória, porque briga contra o rebaixamento, contra grandes camisas do futebol. E para piorar, o Vitória tem 25 jogos. Aqui o Corinthians tem 25. Porém, o Fluminense tem um jogo a menos no campeonato, tem 24 jogos. O Grêmio tem 23 jogos. 2 jogos a menos do que o Vitória. Ou seja, a situação do Vitória vai se transformando num carro nessa Série A, vai se transformando, vai ficando muito difícil, vai ficando muito complicada a situação do Vitória, que pega um Atlético Goianiense que tá mais afundado ainda. O Atlético Goianiense, assim, tá praticamente rebaixado, para ser prático, assim, tá rebaixado o Atlético Goianiense, né? Nos últimos jogos aí até que tentou dar uma sobrevida, mas vejam a sequência do Atlético Goianiense, pô. Antes de vencer o Internacional no dia 18 de agosto, o Atlético Goianiense, o último jogo que tinha vencido tinha sido contra o Fluminense em junho. O Goianiense passou mais de 2 meses sem vencer na Série A. Essa sequência aqui, meus amigos, de 5 derrotas seguidas, depois um empate, mais uma derrota, mais um empate, mais uma derrota, mais uma derrota, mais uma derrota. Uma sequência muito negativa, uma sequência assim de time rebaixado realmente, velho. É a sequência de time rebaixado, e o que coloca o Goianiense nessa situação aqui de 20º colocado do lanterna da competição. O Vitória pode se aproveitar disso, porque o Vitória vencendo hoje vai a 25 pontos, se coloca por ali, né? Aí é torcer contra Corinthians, né? Aí é torcer contra Fluminense, que pega o Juventude fora. O Corinthians pega o Botafogo fora. O Grêmio pega o Red Bull Bragantino fora. Aí é torcer contra esses times para ir a 25 pontos e ficar ali conseguindo brigar contra o rebaixamento ainda, né? Porque se perde hoje, fica com 22. Aí o Fluminense ganha, vai a 30. Aí, meu filho, aí já era praticamente. Porque se o Vitória perde, fica com 22. Um Fluminense ganha, vai a 30. Um Grêmio ganha, vai a 30. Aí fica praticamente impossível a vida do Vitória de escapar desse rebaixamento. Então passa por hoje, muito por hoje, essa permanência, né? Luta contra o rebaixamento do Vitória aí. E as escalações, né? Primeiramente, transmissão vai sendo pelo Premier, né? E as escalações, provar escalações. Primeiro do Goianiense, Humberto Lousa. Treinador rubro-negro tem desfalques por suspensão como Luiz Felipe, Baralhas e Gonzalo Freitas. Na zaga, Felipe Sampaio fará sua estreia. No meio-campo, Shailon será recuado. Alejo Cruz entra na ponta direita e Derek será o centroavante. Então, o time do Atlético Goianiense para enfrentar o Vitória hoje é Ronaldo, Felipe Sampaio, Adriano Martins, Bruno Tubarão, Guilherme Romão. Meio-campo com Shailon, Haldney e Campbell. O ataque com Luiz Fernando, Alejo e Derek, o time do Goianiense para enfrentar hoje o Vitória. Já o Vitória vai ter a volta de Mateuzinho, né, o que a gente espera. A principal esperança do Vitória é o meia Mateuzinho, de volta após desfalcar o time por lesão contra o Vasco, mas a expectativa é de que Thiago Carpini faça mais mudanças na equipe. Ricardo Hiller, também recuperado de lesão, briga por posição no meio campo. Na frente, Gustavo Mosquito e Carlos Eduardo também são cotados como possíveis novidades. O Vitória se reforçou, né, nessa janela, e o principal nome é Mosquito aí, né, velho? Mosquito que pode jogar. Então, o time do Vitória para hoje deve ser Lucas Arcanjo, que para mim é goleiro limitado, para mim é goleiro que não dá, né, para uma Série A com Vitória, enfim. Miolo de zaga com Wagner Leonardo e Neres, Raul Cáceres na direita, Lucas Esteves na lateral esquerda, meio campo com Luan Vinícius fazendo a cabeça de área, os volantes ali, William Oliveira e Machado, e o ataque com Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro. Mosquito não sei onde vai entrar aí, né? Mas a gente espera que entre. A grande novidade aqui é Mateuzinho, que tá de volta,
que é a grande esperança aí, o grande momento do Brasileirão do Vitória foi com o Mateuzinho nesse meio campo, e a gente espera que o Vitória vença o jogo e que continue aí a briga ferrenha contra o rebaixamento, que agora vai ser até o fim, né, velho? Vai ser até o fim, faltam um pouco mais de 10 jogos para acabar o Brasileirão, né? 13 jogos por aí pro Vitória, e a luta tem que ser até o fim, véio. Não pode jogar a toalha, tem que permanecer lutando pra quem sabe no fim aí ficar, continuar brigando contra o rebaixamento. Então é isso, quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, obrigado, é nóis, valeu!